Situações problema envolvendo equação do primeiro grau e regra de 3. Eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar a resolução passo a passo dessas questões, já aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Vamos lá? Paulo vai dividir a quantia de R$ 1.680 entre suas três filhas, a Júlia, a Laura e a Sara. Paulo estabeleceu que Júlia deve receber o dobro de Laura e Sara a metade de Laura. Assim, a diferença entre o que receberá Júlia e Sara é... Então vamos lá. O Paulo vai dividir a quantia entre suas três filhas, né? A Júlia, a Laura e a Sara, ok? Ele estabeleceu uma regra. Que regra é essa? Ele falou que a Júlia deve receber o dobro de Laura. Quanto que a Laura vai ganhar? Eu não sei, então eu vou definir que a Laura vai ganhar X reais, ok? Lembrando que aqui eu posso colocar a letrinha que eu quiser, não vai fazer diferença nenhuma nos cálculos. Se a Laura vai ganhar X, a Júlia vai ganhar o dobro. O que é dobro? É multiplicar por 2. Então a Júlia vai ganhar o que a Laura vai ganhar, que é X vezes 2. X vezes 2 é igual a 2x. Então a Júlia vai ganhar 2x reais. A Sara vai ganhar metade do que a Laura vai ganhar. Metade é dividir por 2. Então se Laura vai ganhar x, a Sara vai ganhar x, que é o tanto que a Laura vai ganhar, dividido por 2. Então a Sara vai ganhar x sobre 2, ok? Então vamos lá. Ele quer que eu coloque a diferença entre o que receberá Júlia e Sara. Então, para isso, eu preciso descobrir quanto cada uma vai ganhar, certo? Então, agora eu tenho que pensar numa equação. Lembrando que uma equação é uma igualdade. Então, o que eu posso pensar aqui? Ó? Se eu pegar o tanto que a Júlia vai ganhar, ela vai ganhar 2x, mais o que a Laura vai ganhar, que é x, e mais o que a Sara vai ganhar, que é x sobre 2, se eu somar tudo que elas vão ganhar, quanto que vai dar isso aqui? Vai ser igual à quantia que o pai está dando para elas, que é R$ 1.680. Está aqui a nossa equação. Agora é só resolvê-la que a gente vai encontrar o valor que cada uma recebeu. Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, ela envolve frações, ok? Se você tem alguma dificuldade na resolução desse tipo de equação, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo a minha aula que eu falo só sobre esse tipo de equação. Então dá uma olhadinha lá se você tem alguma dificuldade, ok? Então vamos resolver. Então o primeiro passo aqui é tirar o MMC, né, desses denominadores. Como eu não tenho nada embaixo aqui do 2x e nem do x, eu sei que é o 1. Então o MMC de 1 e 2 é 2, então vai ficar 2 para todo mundo. Agora aquele processinho, né? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui embaixo do 2x é o 1, então 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2x, 4x, mais 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes x é 2x, mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x dá x, igual a 1.680. Agora vamos lá dar uma organizada. 4x mais 2x é 6x. 6x mais 1x é igual a 7x, igual 1.680. Esse 2 estava dividindo todo mundo desse lado, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 7x é igual 1.680 vezes 2 é 3.360. Agora isolo x igual 3.360. O 7 estava multiplicando, ele passa dividindo. Então o meu x é igual 3.360 dividido por 7 é igual a 480. Então eu encontrei que o x é 480. Então vamos lá. X é o que? É o tanto que a Laura ganhou. Então quer dizer que a Laura ganhou 480 reais. A Júlia ganhou 2x, ou seja, a Júlia ganhou 2 vezes 480, que é igual a 960 reais. A Sara ganhou o quê? O x dividido por 2. Então a Sara ganhou 480 dividido por 2, que é igual a 240. Então agora temos Laura ganhou 480 reais, a Júlia 960 reais e a Sara 240 reais.
Veja a pergunta, ele quer a diferença. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui é que diferença é um cálculo de menos, é uma subtração entre Júlia e Sara. Então tem que pegar quem tem mais e tirar quem tem menos. Entre Júlia e Sara, quem ganhou mais? A Júlia. Então vai ficar o valor da Júlia menos o valor da Sara. A Júlia ganhou 960 menos a Sara ganhou 240. 960 menos 240, 720. Ou seja, a diferença entre o que receberá Júlia e Sara é R$ 720. Alternativa E, ok? Vamos agora para a situação problema 2. Em uma fábrica, 10 máquinas iguais produzem um lote de peças em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia, todas mantendo a mesma capacidade de produção. Para essas mesmas máquinas produzirem esse lote em 4,5 dias, elas deverão trabalhar por dia quantas horas? Então vamos lá, olha o que eu tenho aqui de informação. Uma fábrica tem 10 máquinas iguais, produz um lote de peças em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então aqui eu tenho já as minhas grandezas, né? Então vamos separar essas informações, vamos organizar numa tabelinha. Então o que eu vou ter aqui? Quantidade de máquinas, vou ter a quantidade de dias e vou ter a quantidade de horas. Então a primeira informação é que 10 máquinas trabalhando 6 dias, em 9 horas ela produz aquele lote de peças. Todas mantendo a mesma capacidade de produção. Aí vem aqui, ó, para essas mesmas máquinas, ou seja, as mesmas 10 máquinas, então repete o 10 aqui, produzir esse mesmo lote em 4,5 dias, então agora 4,5 dias, elas deverão trabalhar por dia quantas horas? Então aqui é o meu X, ok? Então veja aqui, eu tenho grandezas, tá? Organizei numa tabelinha, eu tenho um probleminha de regra de 3. Então a primeira dica é o quê? A coluna, quando dá o mesmo número em cima e embaixo, quer dizer que eu não preciso me preocupar, porque isso aqui é uma divisão, 10 dividido por 10 vai dar 1, ou seja, ele não vai interferir no meu cálculo. Então sempre que eu organizar os dados numa tabelinha, no exercício de regra de 3, e na coluna aparecer o mesmo número, eu posso excluir ele do cálculo. Então eu vou ficar só com essas duas colunas. E agora é importante fazer aquela análise para verificar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando é diretamente, eu mantenho o jeito que os dados estão. Quando é inversamente, eu tenho que inverter uma das colunas. Então preste muita atenção nessa análise. É aqui que muitas pessoas erram o cálculo e tenha certeza que vai ter sempre ali nas alternativas uma resposta justamente induzindo a esse erro. Então muito cuidado. Então aqui como que eu vou analisar? Esquece os dados agora, coloca uma setinha para cima ali na coluna que tem um X e vamos pensar em quantidade de dias e em quantidade de horas. Eu tenho um lote para produzir. Quanto mais horas eu trabalhar, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para eliminar aquele lote, para conseguir finalizar ele. Então, quanto mais horas eu tiver de trabalho, menos dias eu vou precisar. Então, a setinha é invertida. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, como que vai ficar a montagem aqui agora? Então, aonde está o x eu não mexo, então vai ficar 9 sobre x. Do outro lado eu vou inverter, ó. O 4,5 que está embaixo, ele vai para cima, e o 6 que está lá em cima, ele vem para baixo. Então, aqui é a importância da análise. Agora é só igualar e aplicar a regrinha de 3. 4,5 vezes x é igual a 6 vezes 9. 4,5 vezes x é 4,5x. 6 vezes 9 é igual a 54. Agora, isolo x igual 54. O 4,5 está multiplicando e vai para o outro lado, dividindo, x é igual 54 dividido por 4,5 é igual a 12. E quem que é 12 é o x, que é justamente a quantidade de horas que eu estou procurando.
Ou seja, essa mesma quantidade de máquinas para produzir aquele mesmo lote em 4,5 dias deverá trabalhar por dia 12 horas. Alternativa B. Tranquilo? Então agora vamos para a situação problema número 3. Para a pintura externa de um prédio, foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizam a pintura em exatamente 10 dias inteiros de trabalho. Se apenas 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, o tempo que levarão para concluir a pintura é de... Então vamos lá. Então aqui ele está falando que contratou um pessoal aí fazer a pintura externa de um prédio e o regime de trabalho é de 6 horas por dia, certo? Então essa é a primeira informação. Eu falo para mim que 5 desses pintores realizam a pintura em 10 dias inteiros de trabalho. Então veja que aqui eu consegui encontrar as minhas grandezas, eu vou conseguir montar aquela tabelinha com os dados. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o regime de trabalho, eu tenho a quantidade de pintores e eu tenho a quantidade de dias para executar esse trabalho. Então, primeiro, o regime de trabalho é de 6 horas por dia. E ele me informa que 5 pintores vai demorar exatamente 10 dias para finalizar essa pintura. Aí ele vem com outras informações. E se apenas 3 pintores, então aqui na tabelinha, se 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, ou seja, no mesmo regime seria 6 horas. O tempo que eles levarão para concluir a pintura é de, ou seja, o tempo são os dias, né, que ele está demorando. Então, a quantidade de dias é justamente o que ele quer saber. Vai ser o meu X, tá? Lembrando que é qualquer letrinha que eu posso colocar aqui. Mas eu tenho que entender que aqui é a pergunta do problema. Quantos dias 3 pintores vão demorar trabalhando nesse mesmo regime de trabalho para finalizar a pintura externa do prédio? Montamos a nossa tabelinha e agora, do mesmo esqueminha do exercício anterior, veja que no regime de trabalho tá 6 horas, são iguais. O que eu posso fazer? Exclui do cálculo, não preciso me preocupar com isso aqui. Vou me preocupar só com essas duas colunas. Agora eu vou para análise das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Setinha para cima na coluna do X, agora não vou olhar para os dados, só vou pensar. Quantidade de dias e pintores, certo? Agora pensa assim, quanto mais pintores eu tiver trabalhando, vai demorar mais dias ou menos dias para terminar o serviço? Pela lógica, como é um prédio ali, não vai aumentar o serviço, se eu tiver mais pintores, eu vou demorar menos dia. Então, quanto mais eu aumento um, o outro diminui. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, inverte, uma setinha para cima, outra para baixo. Agora vamos montar. Então na coluninha onde tem um X eu só copio ela e a outra eu vou inverter, ó, como deu inversamente proporcional. O 3 que está embaixo vai para cima e o 5 que está lá em cima vem para baixo. Iguala e aplica a regrinha de 3. Vai ficar 3 vezes x é igual a 5 vezes 10. 3 vezes x é 3x. 5 vezes 10 é 50. X é igual a 50 dividido por 3, né? Porque o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual... Aqui que está o perigo, hein? Vamos lá. Se você fizer 50 dividido por 3, vai dar uma dízima periódica. Lembra lá, depois da vírgula vai dar um número sem fim. Mas se eu olhar ali nas alternativas, eu não tenho nada sem fim, né? Tá tudo bem definido ali. Então vamos fazer a divisão aqui passo a passo para você verificar aonde que está o esqueminha desse problema aqui. Então vamos lá. 50 dividido por 3. Então, o 5 dá para dividir por 3, é 1. 1 vezes 3 é 3, faz a continha de menos. 5 menos 3 é 2. O 2 não dá para dividir por 3, eu tenho esse 0 para baixar, vira 20. 20 dividido por 3 é 6, porque 6 vezes 3 é 18. Aí fica 20 menos 18 é 2. O 2 não dá mais para dividir por 3, eu não tenho mais número para baixar, eu vou parar por aqui, ok? Então vamos lá. Deu 16, então eu já sei que vai demorar 16 dias e mais alguma coisinha, porque sobrou 2.
Então não vai ser 16 dias inteiro. Então é 16 e mais um pouquinho. Com isso eu já vou eliminar algumas alternativas. Veja, a A é 6 dias. Vai embora. A B é 16 dias exato. Eu já vi aqui que não é só 16 dias. Deu os 16 dias e mais alguma coisinha aqui. Então a B eu já também elimino. A E, 18 dias. Elimina. Sobrou a C. 16 dias mais 2 horas e 16 dias mais 4 horas. Essa C aqui está justamente para induzir você a marcar a resposta errada. Você faz o cálculo, 16 sobrou 2, são 16 dias mais 2 horas. Calma, cuidado, vamos lá. Deu 16 dias inteiros e sobrou 2 terços. Então eu vou ter que trabalhar 16 dias mais 2 terços da carga horária do próximo dia, certo? Qual que é a carga horária? Qual que é o regime de trabalho? É 6 horas diárias. Então eu vou ter que trabalhar 16 dias mais o quê? Mais 2 terços de 6 horas do outro dia, ok? Então eu vou ter que fazer esse cálculo. Quanto que é 2 terços de 6 horas? Aqui eu vou lembrar que sempre que aparece alguma coisa de outra coisa, esse D se refere-se à multiplicação. Então vai ficar 2 terços vezes 6. Agora é só calcular. Lembrando que quando não aparece o denominador, eu sei que tem um escondidinho ali. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 1 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Então 2 terços de 6 horas são 4 horas. Então ele vai ter que trabalhar 16 dias inteiros mais 4 horas do outro dia para conseguir finalizar a pintura externa desse prédio. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Muito cuidado com essas pegadinhas nesse tipo de exercício. Maravilha? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo, se gostou, se não gostou, se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também, é só deixar aí nos comentários. Maravilha? Então, pessoal, então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!